Esclarecimentos sobre as pedras. Nas histórias que conto, por prazer ou ofício, não cabem grandes batalhas, feitos extraordinários, líderes políticos, gênios da humanidade, efemérides da pátria e similares. Esclareço, portanto, para abrir a gira. Acontece que não me sinto confortável nos jantares requintados, dentro de ternos bem cortados, nos salões da academia ou nos templos suntuosos. Como diz um velho ponto de encantaria, para chamar os boiadeiros que moram nos ventos, um é maior, outro é menor. A miudinha é a que nos alumeia, pedrinha miudinha de Aruandaê. Eu sou maravilhado pelas pedrinhas miudinhas, nelas me vejo e delas faço meu pertencimento. Interessam-me foliões anônimos, bêbados líricos, jogadores de futebol de várzea, clubes pequenos, caminhoneiros, retirantes, devotos, iaôs, ogãs, ajuremados, feirantes, motoristas, capoeiras, jongueiros, pretos velhos, violeiros, cordelistas, mestres de marujada, moças do cordão encarnado, meninos descalços, goleiros frangueiros e romances subúrbio, embalados ao som de uma velha marcha rancho, triste de maré de si, que ninguém mais canta. É pela aproximação amorosa, pelo ato de acariciar com devoção sagrada, amor eu diria, as pedrinhas miúdas que me iluminam no mundo. Os olhos brasileiros são os únicos que tenho para mirar os dias. É com eles que eu busco conhecer e, mais do que isso, me reconhecer na aldeia dos meus pais e do meu filho, terra das alegrias na fresta, das canções de gentileza e dos fuzuês onde, a miúde, não se imaginaria de tão escassa a vida. O resto são as coisas, pessoas poderosas, inimigas dos rios e das ruas e suas irrelevâncias. O ponta driblador e o filósofo. Laroyer Agot. Elegbara, o dono do corpo. É o senhor da irreverência, capitão das artimanhas e encantador das serpentes do tempo, o que bate suas asas e produz o desassombro do acaso. Elegbara é o meu amigo Exu, aquele que um verso de fada define como o menino querido de Olú do Maré. Quando a razão observa a natureza, surge a ciência. Quando é a poesia que olha o que nos cerca, surge o orixá, o encantado, o caboclo de pena e o catiço da rua. Os dois olhares não se excluem, antes se complementam. Exu é, por isso, olhar da poesia sobre o princípio ativo que gera o movimento e permite a vida. É o que rompe, com a velocidade do dínamo, o estado de letargia das coisas e pessoas, e confere vivacidade ao que estava morto ou não nasceu. Elegbara se torna desta maneira o axé, que possibilita que as coisas aconteçam. Ele só não é a própria realidade porque precede a ela. Meu compadre é o que transita serelepe entre o Aie e o Orum, o visível e o invisível. É o senhor de tudo que se transmite, relata ou malandramente se insinua. É a possibilidade de dizer e o silêncio do não dito, feito ponta esquerda que pode driblar buscando a linha do fundo ou cortar para dentro e bater com a perna trocada. Vai apostar em quê, meu lateral? Exu é a palavra áspera, poema amoroso, grito de denúncia e canto doce que rompe de beleza as manhãs do tempo. Exu está no ato de escrever e no ato da leitura. É o signo e o significado de todas as formas de comunicação estabelecidas entre os homens. Ele é também o pânico dos medíocres, ameaça fatal aos que se acomodam em uma existência mesquinha e limitadora. Exu não gosta dos que buscam conforto sem sobressaltos, dos que veem na segurança acumulativa e nas conquistas individuais o destino último do ser humano. Exu ameaça tudo isso, já que inaugura nas nossas vidas o acaso, que rompe planos minuciosamente elaborados. É ele que canta seu fundamento na caída dos búzios e dos dados, e, quando cisma, desarticula tudo para que nos confrontemos com a necessidade de fundar a existência em bases diferentes. Recria a vida, é o recado de sua flauta em nossos ouvidos. Os que demonizam meu compadre acertam, porém, em um detalhe. O homem é perigoso. Perigoso porque escapa das limitações do raciocínio cartesiano, que tem pânico do inesperado, e não compactua com fórmulas que reduzem a vida a um jogo de cartas marcadas com desfecho previsível. Como podemos, na limitação de nossa tosca e arrogante visão racionalista, entender Exu, o menino que colheu o mel dos gafanhotos, mamou o leite das donzelas e acertou o pássaro ontem com a pedra que atirou hoje? Como lidar com aquele que, sentado,
bate com a cabeça no teto e em pé não atinge nem mesmo a altura do fogareiro. Exu é partinha na ginga, garrincha no drible, Dino no sete cordas, grande Otelo na tela, o jagunço na travessia, o sincopado do escurinho com fama de brigão, a pimenta no caruru de Dona Flor, tia Eulália no miudinho, a rima de Aniceto na roda de partido alto, o mote de Zé Limeira, o trenzinho de seu Heitor Villa-Lobos, o manto do Bispo do Rosário, a vida severina, o infinito enquanto dure do poeta e o provisório que se perpetua na poesia. Posso até imaginar a cena de um verdadeiro encontro de civilizações, no mais improvável dos filmes. O filósofo Heráclito diz que viver é a arte de esperar o inesperado. O moleque, preto retinto, filar na cabeça, pés ligeiros, solta uma gargalhada alegre e responde ao grego entre um gole e outro de marafo, enquanto descarna o bode, prepara o couro e dança no aço da navalha. Só percebeu isso agora, meu bom? Meus heróis civilizadores. Não existe redenção para as grandes tragédias, mas a vingança sublime e a única forma de transcendência dos homens ao desmazelo da vida é transformar a má fortuna e a dor em beleza, civilização e arte. Os meus heróis civilizadores não frequentaram bibliotecas, não discutiram a alta filosofia nas academias e universidades, não escreveram tratados iluministas, não pintaram os quadros do Renascimento, não escreveram romances, não compuseram sinfonias, não conduziram exércitos em grandes guerras, não redigiram leis, não fundaram empresas, não elaboraram tratados e constituições, não planejaram monumentos, edifícios e pontes. Os homens que me civilizaram chegaram às praias do meu país nos porões infectos dos tumbeiros e foram vendidos e marcados feito gado no mercado. Eu fui civilizado pelo rufar dos tambores misteriosos, pelo toque de São Bento Grande no berimbau de cabaça, pela dança desafiadora do obá dos obás, pelo bailado da dona do afefé, sagrado vento, e pelo xaxará do senhor da varíola, a quem reverencio e peço a calma para não estranhar o mundo, a Totó. Aprendi a olhar com admiração os homens ao conhecer os dribles de Mané, a ginga de Pastinha, a sabedoria de Menininha, a força de Candeia, os versos de Silas, o miudinho de Argemiro, as esculturas de Mestre Didi, as toalhas rendadas de tia Prisciliana, o cachimbo de Dona Eulália, o canto de Anescar, o tempero da Iabacê, o lamento dos Vissungos, o machado do Jongo, as folhas de Ossain e os cantos de evocação de Oxupá, de Indielua. Quem me criou não tinha educação formal. Não me deu o Quixote, o Crime e Castigo, o Dom Casmurro, o Grande Sertão e outros tantos grandes livros que, como esses, eu li um dia e passei a amar. Quem me criou, porém, me contou das artimanhas de Exu, da flecha certeira de Oxóssi, dos amores de Ogum, das mulheres de Xangô, do tronco forte de Tempo e do pano branco de Lemba. E eu passei a gostar de ouvir e inventar histórias no alargamento da vida. Quem me criou não me levou aos teatros, não me apresentou a grandes óperas e não me presenteou com discos de sublimes sinfonias. Que dessas coisas quem me criou não sabia, mas quem me conduziu cantou para confortar as minhas noites, sambas, toadas, jongos, afoxés, cirandas, maracatus, alujás, calangos, chibas e xotes, e eu fui apaziguando a alma com os sons do meu povo. E é por isso, por essas Áfricas que me fizeram como sou, que gosto da rua, do mercado, dos amigos, da gente miúda, feito eu, do porre, da bola, do beijo, da troça, da raça, do sol, da cachaça, da carne, da alegria, da subversão, da insubmissão, da guerrilha, do vento, da aldeia, do mistério, da mistura, do dendê, das pernas tortas, do português torto, da língua do Congo e do pranto do banzo. E eu me pego todo dia a orar a Zambi por um Brasil mais tolerante com seu povo, a que se lamentar e reverenciar todos os dias o martírio dos tumbeiros, fazer do tronco do cartigo totem da humanidade e louvar todos os quilombolas de ontem e de hoje que me ensinaram a amar a terra e celebrar a vitória da vida sobre a morte. Lição maior de Licutã, Luísa Maim, Zomar Donu e Zacimba Gabá. O Brasil haverá de saber quem eles são. É só assim que a gente afaga o tempo, serpenteia a dor e apacenta, entre um tombo e outro, o olhar sobre a belezura do que pode ser o mundo. Limitado pela aldeia. Dia desses me perguntaram, em uma rede social, sobre as razões que me levam a falar, escrever, cantar, compor apenas coisas do Brasil. A pergunta, feita de forma gentil, clamava no final por mais opiniões minhas sobre o que acontece no mundão além de nossas fronteiras. Vesti a carapuça.
Sou mesmo daqueles que têm uma visão muito precária do que acontece fora da aldeia. Tento responder. Sou um homem comum, filho de mãe pernambucana e pai catarinense, criado por uma avó nascida no sertão das Alagoas, precariamente alfabetizado e por um avô do litoral de Pernambuco com um pouco mais de estudo formal. Entre os meus familiares, fui o primeiro a terminar o ensino médio e a entrar na universidade pública. O Brasil em que fui criado passa longe, muito longe, de salões empedernidos, bancos acadêmicos, bolsas de valores, altares suntuosos, restaurantes chiques e esquinas elegantes. O Brasil dos meus olhos de criança e das minhas saudades de adulto é o dos campos de futebol, mercados populares, terreiros de macumba e rodas de samba. Faço, do ponto de vista de minha vida profissional, exatamente o que queria fazer quando entrei na faculdade de História. Dou aulas. Apesar de trabalhar com pesquisa, publicar livros e o escambau, meu negócio mesmo é ser professor. Lido com alunos de ensino médio, de ensino superior, prefiro os primeiros. Divirto-me com a garotada. Lecionar me permite não usar terno, gravata, sapato e cinto para trabalhar. Este foi, acredito, um aspecto que pesou na escolha do babado. Não tenho temperamento para ser dono de coisa alguma. Fujo de responsabilidades que impliquem dar ordens a alguém. Canto Noel, João do Vale, Wilson Batista, Geraldo Pereira e Pixinguinha. Enquanto trabalho, vejo nisso, como no batuque, um privilégio. Dou aulas sobre pecuária no Brasil colonial, puxando toada de boi-bumbá, falo da abolição da escravidão cantando samba da Mangueira de 1988 e sou, por opção e formação, tamoio, inconfidente, conjurado, balaio, cabano, malê, farrapo, capoeira, jagunço e quilombola. Peço licença ao invisível quando atravesso encruzilhadas. Não ficarei rico, nem a rico, e tenho a decência de não almejar fortuna. Não falta, porém, a comida na mesa e os caraminguás para fazer, vez por outra, uma graça com a mulher amada e tomar cerveja gelada com os do peito. Acompanho o futebol e componho umas cirandas, afoxés e sambas. Tenho uma vida simples e digna que todos os trabalhadores brasileiros merecem ter. Acho um drible de Mané Garrincha mais elegante que desfile de moda. A feira de Caruaru mais sofisticado que qualquer loja de grife. A dança do mestre-sala mais nobre que o plié de um bailarino clássico. E o gibão de couro de Luiz Gonzaga mais imponente que as fadas e galardões dos generais. Sou adepto da festa e das frestas. Homem de ritos encantado pela solidão das toadas, comovido pelas marchas dos ranchos, enfeitiçado por curimbas de todo tipo. Insisto, por tudo isso, em lançar sobre o Brasil uma mirada grávida de encantamentos, crenças, sons, defesas milagrosas, gols impossíveis, cheiros de litoral, aromas de florestas, afeto desmesurado pelo povo miúdo, que na sabedoria da escassez reinventa a vida e civiliza o chão de onde vim e a raiz melhor do que eu sou. A lição do sono do rio. Meia-noite o rio dorme, mais ou menos 2 minutos. Para nós é um tempo curto, para o Iara é um tempo enorme. O Iara, Paulo César Pinheiro. Contam os canoeiros de São Francisco que o rio, na hora grande da meia-noite, dorme durante 2 minutos. É a hora em que a vida vadeia e o mundo se recolhe. As cachoeiras interrompem a queda, a correnteza cessa, até Paulo Afonso silencia. Os ribeirinhos aprendem desde cedo que não se deve acordar o rio durante seu sono. Nos 2 minutos de sono do rio, os peixes se aquietam, as cobras perdem a peçonha e a mãe d'água se levanta para pentear os cabelos nas canoas. Os que morreram afogados saem do fundo das águas em direção às estrelas. Esse sono do rio não deve ser de maneira alguma interrompido, sob pena de endoidecer quem despertou as águas. Ando matutando, como sujeito alumbrado, que sou pelas brasilidades caboclas, a respeito do que os ribeirinhos ensinam sobre o descanso do rio, e concluo que, vez por outra, é mesmo necessário adormecer no tempo e sossegar como as águas. O ritmo da nossa sociedade, marcado pelo fascínio das máquinas, do ruído dos motores, a precisão dos relógios, a velocidade das informações simultâneas e a procura férica da felicidade, acelera a vida e nos desacostuma dos homens. Tem lá seus benefícios. Não sou definitivamente um saudosista, mas anda perto das desumanidades. Por isso é preciso, vez por outra, adormecer feito o rio, ao abandono das horas, se aluar em águas paradas e abandonar os desatinos da felicidade, o brinquedo que não tem. O sono do São Francisco, o desapego dos peixes e o silêncio das cachoeiras me fazem crer que a expectativa da felicidade, da forma como a sociedade de consumo lida como ela, é das coisas mais brutais que existem.
O sujeito acha que tem que ser bem-sucedido no amor, no trabalho, nas relações pessoais. Precisa viajar pelo menos 2 vezes por ano, trocar de carro de quando em vez, não pode ficar doente, não pode conceber a morte. Acontece que não é assim que o rio segue seu curso e descansa no fim do dia. Como ninguém é capaz de atingir essa tal felicidade de shopping center que é vendida por aí, formamos aos montes um bando de depressivos, uns sujeitos infantilizados que não conseguem lidar com o fracasso e se entopem de remédios para dormir, acordar, trabalhar. Parece paradoxal, mas é isso mesmo. A expectativa da felicidade é uma fonte poderosa de angústias e depressões. Que os caboclos do Brasil, portanto, me iluminem para que eu respeite o sono do rio, o repouso dos peixes e o voo dos afogados. Que o país imaginado e em mim recolhido me ensine a viver na síncopa, no drible, na dobra do tambor, na oração dos romeiros, na dança lenta de Oxalá Lufã, nas delicadezas do reisado, nas rodas de cirandas, nas oferendas do divino, na suavidade dos sons bonitos e na imponência calada das gameleiras. Esse nosso mundo de tão virtual, anda meio desvirtuado. E eu quero cada vez mais ter o tempo de adormecer o rio, aquietar os peixes, sossegar as cachoeiras, louvar meus ancestrais e me encantar com a uiara e envaidecer canoas. O risco dos descolados. Costumo definir cultura como todo o processo humano de criação e recriação de formas de viver. Cultura é, nessa perspectiva, o conjunto de padrões de comportamento, visões de mundo, elaboração de símbolos, crenças, anseios, hábitos e tradições que distinguem determinados grupos sociais. O problema, nos dias atuais, é que, em vez de se entender a economia como parte constitutiva da cultura, esse poderoso campo que engloba nossos atos e nos define como homens humanos, vigora cada vez mais uma perspectiva que transforma a cultura em parte constitutiva da economia. Esse campo que, quando determinante, nos define como meros consumidores, alheios ao processo de elaboração de forma de vida e desumanizados, por conseguinte. Penso nisso, por exemplo, quando observo com extremo cuidado o que vem acontecendo com o centro de abastecimento do estado da Guanabara, o popular CADEG, de Benfica. O mercado passa, segundo reportagens recentemente veiculadas em jornais e revistas, por um processo de revitalização, ganhando áreas de polo gastronômico de ponta, com restaurantes sofisticados e lojas de queijos e vinhos pintando no pedaço. Certos grupos da Zona Sul, que costumam achar que qualquer programa que ultrapasse o túnel Rebouças em direção ao subúrbio é uma espécie de safari exótico, começa a se aventurar rumo a Benfica. Nesse ritmo, o CADEG ainda vira cenário de novela do Manuel Carlos. Acho muito interessante que toda a população do Rio de Janeiro conheça e visite o CADEG. Há de fato ótimos restaurantes, compra-se de tudo e aos sábados ocorre um dos melhores furdunços da cidade, a festa da colônia portuguesa que, entre sardinhas, vinho verde e fado, lota o restaurante Cantinho das Corcentinas, para matar a saudade da terrinha. Vejo com bons olhos também que o lugar esteja cuidado, acessível e fortalecido. Até aí tudo bem. O risco do balacobaco, porém, é que a tal da revitalização se transforma em descaracterização e elitização do espaço. Para início de conversa, a própria expressão revitalizar me parece complicada. Vitalidade é o que nunca faltou ao CADEG. O carioca sempre foi ao CADEG, almoçou por ali, comprou flores para enfeitar os candomblés e ofereceu aos orixás, tomou seus gorós, recriou a vida e dessa maneira produziu cultura. O perigo é que os escolados de plantão transformem o mercado de Benfica na nova moda da estação e o preço a se pagar por essa onda seja caro demais. Que me desculpem aqueles que enxergam nesse processo apenas o lado financeiro que a tal da revitalização proporciona. A onda das pequenas empresas e grandes negócios não é aquela que esse escriba costuma surfar. Outro dia mesmo cruzei no CADEG, enquanto me preparava para comer sardinha, com os conterrâneos de Pedro Álvares Cabral, com um conhecido que pintou na área pela primeira vez. Estranhei a presença de Lustro, que me disse estar ali para participar de uma degustação de vinhos. O sujeito tratava os vinhos com uma intimidade impressionante, parecia um psicólogo descrevendo o perfil profissional, o perfil emocional da bebida. É um vinho que a princípio se mostra tímido, mas aos poucos revela um caráter agressivo, grande personalidade. Dei um jeito de pular fora. O que me preocupa mesmo é imaginar como o frequentador tradicional do CADEG vai lidar com isso. Pensa naquele camarada que vai ao mercado para cumprir um verdadeiro ritual. Me interessa saber o que vai acontecer com o carioca morador da Zona Norte, como eu, faz no CADEG as compras da feijoada do domingo e do bacalhau de Natal. Compra flores para enfeitar o terreiro em dia de festa no candomblé ou na Umbanda. E arremata com a cerveja gelada e o tradicional contraflé com fritas do poleiro do galeto. Mas isso é cultura. Recriação da vida, vitalidade, coisa que não costuma encher os cofres com mais opulência e nem dar notícia em revistas e jornais.
Não duvido que os vampiros de sempre suguem até a última gota a novidade da moda e em breve metam os dentes em outros pescoços. É assim que costuma ocorrer. Esperemos apenas que, depois do vendaval e do fim do safari, a cerveja continue gelada. É com ela que os homens comuns costumam brindar, fora das páginas de revistas, longe das câmeras de TV e livres do encosto das celebridades. A maneira simples e carioca de inventar a vida. Deixa eu virar aqui pra mim. Gente, esse é mais um episódio de leitura de livros. Acho que é o 5º e é muito especial porque é do livro que foi resenhado com o vídeo que deu origem ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Se inscreva no canal ativando as notificações, primeira opção todas. E é isso. A gente se vê nos comentários. Maratone aí a playlist de leitura de livros, caso goste deste formato. Valeu!